Porcentagem. Você sabia que é um dos assuntos mais cobrados no Enem? Tanto diretamente, a gente tem aí uma média de 3 a 4 questões, como indiretamente. Você vai ver porcentagens em questões de geometria analítica, de porcentagem, de função, de razão e proporção, enfim, o Enem está cheio de porcentagem. Você já sabe calcular? Sabe fazer as contas, digamos assim, de forma mais rápida, ser mais direto? Você sabe como o Enem cobra a porcentagem, tanto diretamente nas questões como indiretamente? Não? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber de porcentagem para o Enem, beleza? Então vamos lá. Olá, meu nome é Laís, eu sou professora de matemática e aqui você vê tudo de matemática para o Enem, tá? 100% voltado para o Enem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem, né? Tudo que você precisa saber e como é que o Enem cobra, né? Tá bom? Então a gente vai partir do conceito básico aqui, sem enrolação, vamos direto para a aula, tá? A gente vai partir do conceito básico de porcentagem, né? Que digamos que porcentagem é uma razão, na verdade é uma razão, né? E aí, a porcentagem é uma razão por 100, como o próprio nome já diz, né? Então, por exemplo, 10%, eu sei que é 10 sobre 100. É uma razão que tem o denominador fixo, tá? É sempre 100. Então, porcentagem, denominador, sempre 100. Então, 10% a gente escreve nessa forma aqui, né? Com o símbolo da porcentagem, tá bom? A gente pode escrever em forma de fração, né? Em forma de razão, 10 sobre 100. E também a gente pode escrever de forma decimal, tá? É a mesma coisa que 0,1. E aqui isso vale para 25%, né? Como vocês estão vendo aqui as três formas de a gente escolher, tá? Escrever, perdão, 25%, com o sinal da porcentagem, em forma de fração e em forma de número decimal. Mesma coisa aqui, tá? 50% e 75%. Alguns valores são muito importantes, tá? Por exemplo, 25% é muito importante você lembrar que equivale a 1/4, tá bom? Mesma coisa que você dividir o seu número, ou que você quer a porcentagem, em 4 partes. Tá? Com 75%, ó, equivale a 3/4, tá? Você precisa ir gravando essas frações, porque elas são importantes, tá? E em forma decimal, sempre, né, 0,5, né, 50% é a metade, então vai ficar mais fácil, é importante também, tá bom? Então aqui é a forma que a gente representa. Então vamos fazer alguns cálculos aqui, né, para vocês irem pegando a manhãzinha, tá bom? Então vamos lá. 10% de 120 a gente pode fazer de uma forma mais devagar, né? Então a gente vai sair fazendo na forma de fração e uma multiplicação, perdão. Sempre que a gente tiver 10% de algo, então a gente vai escrever isso na forma de fração, 10 sobre 100. Esse de daqui, tá? A gente sempre vai escrever ele como uma multiplicação. Então, 10% de algo é esse valor vezes o algo, tá? Que nesse caso aqui é 120, 10% de 120. Então, quando a gente fizer essa multiplicação aqui, né? Você já pode ver que esse zero aqui eu posso cortar com esse, e esse zerinho daqui eu posso também já sair com esse, tá? Então, ficou um só aqui, né? Isso é fácil. 10% de 120 é a mesma coisa que 12, tá? Essa seria a forma um pouco mais longa da gente fazer, tá bom? Que aí a gente sempre vai colocar a porcentagem em forma de fração, tá? Que 10% a gente escreveu 10%. E aí a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha. Mas aí tem alguns macetes que podem acelerar esse nosso cálculo, tá? Lembrando que 10% é a décima parte, então você vai dividir o número por 10. 120 dividido por 10, você só cortar os zeros, vai dar 12, tá? Ou você também pode pegar o 120 e multiplicar por 0,1, tá? Que 10% sempre vai ser 0,1. Esse zero vai andar com uma vírgula, vai ficar 12 vezes 1. Você pode ir, a partir de que você for se acostumando, né? Você que for fazendo exercício e resolvendo questões, você vai pegando as manhas, tá? 10% é a décima parte, então a gente só volta uma casa, tá bom? É dividir por 10, então a gente volta uma casa decimal. Como 120 a vírgula tá aqui, né? Então a gente desloca essa vírgula pra esquerda, tá? Aí vai ficar 12, ok? Tranquilo. Se fosse, por exemplo, 10% de 75, então aqui, ó, 10% de 75. Como eu iria dividir por 10, né? Então volta uma casa só. A vírgula tá aqui, né? Não aparece, mas a gente sabe que tá. Então seria 7,5, tá? É bem mais rápido ao invés de a gente fazer dessa forma aqui.
Algumas coisas, né, algumas contas, algumas porcentagens a gente consegue fazer rápido mesmo, outras a gente vai ter que fazer a continha, tá bom? Vamos lá, ó, 20% de 300. Da mesma forma, vou escrever sobre fração, tá? 20 sobre 100, então a gente sempre coloca a multiplicação, 300. Repara que dá pra gente cancelar os zeros também, tranquilamente, ó. Nesse caso, eu vou cancelar esses dois daqui com o do 100, ok? Então, ó, 20 vezes 3, então dá 60. 20% de 300, 60, tá bom? Dá pra gente fazer com esse raciocínio aqui também, ó. 20% eu vou dividir, né, por 0,1 e multiplicar por 2, tá? Porque eu sei que 20%, isso aqui também é um outro macete, tá? A gente pode quebrar as porcentagens. 20% eu sei que é 10%, né? Vezes 2, ou 10% mais 10%. Então, 30 dividido por 10, né? Eu vou cortar o 0, 300, perdão, dividido por 10. Vai ficar 30 vezes 2, 60, tá? Aí são formas diferentes de fazer e vai depender de você, à medida que você for avançando nos estudos, qual vai ficar melhor para você, tranquilo? Eu trouxe alguns exercícios aqui, na verdade são mais, né, mais cálculozinhos, antes da gente partir para a questão, tá? Eu também trouxe a questão aqui, mas aí a gente vai fazer mais uns exercícios aqui de forma mais rápida, tá bom? Vamos lá, 20% de 320, então vamos fazer daquela forma, tá? 10% vezes 2. 10% de 320, vou voltar uma casa, né? Então, posso cortar esse zero. Então, eu sei que vai ser 32. 32 vezes 2, tá? 64. Rapidinho assim, tá? Vou até colocar aqui, né? Que esse zero aqui a gente pode cortar. Então, vai ficar 2 vezes 32. 64, tá? Vamos ver aqui, ó. 35%. A gente pode fazer da mesma forma também. 10% vezes 3, mais a metade de 10%, né? Que é 5%. Vamos tentar fazer isso aqui por partes, tá? Então, vamos colocar assim, tá? 10% vezes 3 mais 5%, tá bom? Calma aí, né? Então, vamos lá. 10% de 700 eu dividir por 10, então vai ser 70, né? Vou sair com um zero. Então, 70 vezes 3, 3 vezes 7, 21, tá? E a gente acrescenta o zero. 210, tranquilo? Isso aqui equivale a 30%, tá? Ó, 3 vezes 7, 21. Nós temos um zerinho. E agora eu sei que 10% não é 70, então 5% é a metade de 70, que vai ser 35, né? Então, 210 mais 35. Então, isso aqui vai dar 245, tá? Essa é a forma da gente fazer um pouco mais rápido, tá? E ao longo dos estudos e tal, a gente pode fazer isso até de cabeça, tá bom? Se ficou alguma dúvida, em uma próxima aqui, que for um pouquinho mais complicado, eu vou fazendo na forma de fração, tá? 15% de 520. Isso aqui também é um pouco mais fácil, ó. 10% de 520, eu vou sair com esse zero, né? Então, eu vou ter 52. Tranquilo? 52 mais 5%. 52 eu sei que é 10%, então a metade de 52 equivale a 5%, tá? Então, a metade de 52 é 26. Então, 52 mais 26, perdão, vai dar 78. Então, 15% de 520 é 78. Tranquilo? Vamos lá, ó, 10% de 250. Isso aqui tá muito fácil, né? 10% de 250. A gente vai voltar a casa uma vírgulazinha, é só sumir com esse zero daqui, tá? Isso aqui vai ser igual a 25. 25. 50% de 500, então sempre que tiver 50% é a metade, né? Metade de 500, 250. Repara que isso aqui a gente dá pra fazer de cabeça, tá? Isso aqui já adianta muito. Você vai ser comum, né? Você ver, por exemplo, numa questão de razão ou de repente geometria analítica, né? Tem alguma correçãozinha de algum, sei lá, tiver um aumento do comprimento em 20%. Então, de repente, você já consegue calcular esse 20% de cabeça, tá? Sem precisar ir fazer pra continha e ganhar tempo. E tempo no Enem, você sabe que é fundamental, né? Quanto mais tempo você ganhar, quanto mais rápido você resolver as questões, mais tempo você tem para se dedicar a outras questões mais difíceis, tá? Porque normalmente, eu nem falei, mas as questões de porcentagem, elas são questões fáceis, tá? Acho que envolvem diretamente porcentagem. São questões fáceis ou médias, né? Dificilmente você vai ver uma questão
difícil de porcentagem. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes elas são fáceis e médias. As que tem a porcentagem diretamente pode sim acontecer de aí elas em questões difíceis, tá? Mas é muito importante que você domine isso aqui. Vamos lá, 25% de 80, né? Vamos continuar aqui. Epa! E eu esqueci, né? Antes da gente continuar, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se você já entendeu algumas coisas de porcentagem que você não sabia, então curte o vídeo, tá? Se te ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Eu tô sempre compartilhando, né? Colocando vídeos no canal, tudo sobre matemática e a prova do Enem, tá? Então, deixa o joinha aí. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. 25% de 80. Lembra que eu falei lá em cima, né? Que 25% é a mesma coisa ó, que 1/4. Então, que era pra gente guardar. É a mesma coisa que dividir o valor em 4 vezes, você vai ter uma parte. Então, 25% de 80. Então, vai ser a mesma coisa que pegar 80 e dividir em 4 vezes. 80 dividido por 4, 8 dividido por 4 dá 2, né? Só que a gente acrescenta o 0. Dá 20, tá? É 1/4 do valor. Mas aí a gente pode normalmente fazer, ó, que eu já sei que 25% é 1/4 de 80, tá? Então, ó, vai ficar 80 dividido por 4. 20. Tá bom? Repara que isso aqui é bem rápido. Então, vamos lá. Essa é a prova PPL, tá? De 2022. Uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes matriculados e constatou que, 3 em cada 10 deles estão matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira. Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira? Então, o que a questão quer saber? Quer saber quanto equivale, né? Quantos por cento equivale esses alunos que estão matriculados nesse curso extracurricular, tá? Então, são 3 em cada 10, ó. 3 em cada 10. A mesma coisa que 3 de 10, tá? Então, ó, isso aqui é super simples, né? Então, o 10 equivale ao 100%. Então, se você dividir a décima parte, dividir em 10, você vai ter 10%. Então, 10% de 10 é 1, né? Você vai dividir 10 em 10, vai ser 1. Como você tem 3, então vai ser 30%. Isso aqui é bem rapidinho de resolver, tá? Então, a resposta aqui, ó, letra D, equivale a 30%. 3 de 10, 30%, tá? Teve uma questão muito parecida com essa também na prova regular, tá? Do ano passado. E aí, a gente tem aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo, vamos colocar uma questão aqui do Enem, tá? Porque o que acontece, né? A gente calculou algumas porcentagens, né? A ideia da porcentagem. Só que o que acontece, né? A forma como a gente calculou aquilo ali não é a forma que cai no Enem, né? Não vai cair lá um valor, quanto que vale 25% de, sei lá, 320. Né? Você vai vir uma questão contextualizada e você vai precisar retirar essas informações das questões, tá bom? Então, quanto mais questões você resolver, mais você vai ficar familiarizado com a prova do Enem, tá? Porque são questões contextualizadas, né? O assunto ele não vai estar simplesmente lá como a gente vê na escola, por exemplo. Né? A gente faz exercícios longos, né? Vários deles, né? Por exemplo, de expressão numérica ou de equação de segundo grau, né? A gente resolve zilhões de equações de segundo grau, acha o delta, todo mundo acha lá o x e o x2. Mas aí quando a gente pega uma questão contextualizada, a gente não consegue resolver, né? Então, vamos tentar fazer aqui, né? É uma questão do Enem 2018, tá? Da prova regular. Vamos lá. Ó, o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Bom, essa primeira parte aqui, ó, é tudo um dado explicando o que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim, tá? Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam uma taxa normal de colesterol bom, porém, a taxa do colesterol ruim, também chamada LDL, de 280 miligramas por decilitro, né? Vamos lá. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, tá aqui. Quando é considerada ótima, até uma taxa que está muito alta, né? Então, até aqui só informações sem nada especificamente, tá? Então, vamos lá.
O paciente, seguindo as recomendações, deixa eu baixar um pouco aqui, médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou um exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%, né? A gente tem a informação aqui de que um exame realizado em um paciente deu isso aqui, né? 280 miligramas de LDL, tá bom? Essa era a taxa inicial dele, tá? E aí ele fez, né, um estilo de vida, tipo uma dieta. E aí no primeiro mês, a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa. De acordo com o resultado do segundo exame, eu quero saber qual é a classificação. Então, a gente teve aí duas reduções, tá? O colesterol dele estava em 280 e 25% desse valor ele reduziu. Caiu, reduziu 25%. Aí ele ficou com um novo valor de LDL, tá bom? E desse novo valor, reduziu mais 20%, tá? Você não pode somar as porcentagens e dizer que teve uma redução de 45%, tá? Não pode, porque são de valores diferentes, né? Você reduz primeiro no mês, depois, pelo o LDL que ficou, é que vai ter a segunda redução. Então, você não pode, tá? De hipótese alguma, somar essas duas reduções, porque elas não são da taxa inicial, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui um valor de referência, né? Deixa eu pegar um. 280, tá bom? E aí, a gente viu que ele reduziu, vamos colocar assim, menos 25%. Deixa eu dar uma sacada agora massa para a prova do Enem, tá? Ó, reduzir a 25%, que era a parte de acréscimos e decréscimo de porcentagem, que a gente vai ver mais aplicada aqui na questão. Ó, reduzir 25%, então eu vou tirar 25% desse valor. Então, o que seria, né? Primeiro eu vou calcular a porcentagem, quanto que é 25% de 280, e aí depois eu vou diminuir esse valor, tá? Isso é um jeito de você fazer, tranquilo, né? Tá? A gente pode montar a questão aqui, né? 25 sobre 100, que na verdade, né? A gente já sabe que é um quarto, né? Então, eu posso fazer um quarto de 280. A gente pode fazer isso aqui tranquilamente. Vamos fazer, né? E depois eu explico o macetezinho, ó. Então, eu vou pegar 280 e dividir por 4. Ó. 28 dividido por 4 é 7, né? 4 vezes 7 é 28. Então, eu vou só acrescentar o zero. Então, 25% de 280 é 70, tá? Então, aí eu vou tirar 70 desse 280. Então, a minha nova taxa de LDL depois de um mês, né? Vai ser de 280 menos 70. Isso aqui vai me dar 210. Então, tem a minha nova taxa aqui de 210. E aí vai ter uma redução, tá? Mas aí qual era o outro macete? Ao invés de a gente fazer esse negócio aqui, ó, de pegar, né, o 280, dividir por 4, depois subtrair, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar as porcentagens complementares, tá? Reduzir 25% é a mesma coisa que você ficar com 75% do teu valor, tá? Então, a gente podia pegar 280 vezes 75%, tá? Que eu já ia chegar nesse valor aqui, no 210, de cara, né? Sem precisar fazer a subtração, né? Nessas contas aqui que os números eles estão bonitinhos, digamos assim, né? Você pode até, mas isso aqui é besteira, não sei o que lá. Mas vai ter casos e vai ter questões que você saber desse macete das porcentagens, né, complementares vai ser muito melhor para você. Você vai conseguir, digamos, economizar muito tempo e você vai fazer a conta direta, tá? Você não vai precisar ficar fazendo a rodeio, fazer uma conta, depois faz outra, até chegar no resultado, tá? Então, seria 75% de 280, são 3 quartos. Eu dividir isso por 4, 280 dividido por 4 eu consigo fazer de cabeça, tá? Seria 70 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Então, já ia ficar com o 210 aqui, tá? E é uma forma mais rápida de fazer, tá bom? Fica aí ao seu critério. Vou só apagar aqui, vou deixar só essa, tá? E aí, né, a gente já tem... Deixa eu pegar uma coisinha aqui. A gente já tem a nossa nova taxa, né? Depois de um mês, a gente tá com 210. E aí, no texto, né, diz, ó... Realizou um novo exame e constatou uma redução de 20% nessa nova taxa. Então, ela reduziu mais 20%.
Então, menos 20%, a gente pode fazer pelo nosso raciocínio lá. É até mais rápido, dessa forma, né? Que, por exemplo, 10%. Na verdade, eu vou só sumir com esse zero aqui, ver como é mais rápido, né? Vou sumir com esse zero. 2 vezes 21 dá 42. Então, eu sei que vai ser 210 menos 42. Essa vai ser a nova taxa dele, tá? Ó, 210 menos 42. Esses 10 eu tiro daqui, vai ficar 200. E eu ainda vou precisar tirar 32 de 200. Então, 200 menos 32 dá 168, tá bom? São formas de você fazer cálculos mentais também, tá? Mais rápido. Se você não entendeu algum desses, então deixa um comentário no vídeo. E quem sabe aí, se muitas pessoas comentarem, muitas pessoas tiverem dúvida, eu posso fazer uma aula só sobre cálculo mental, tá? Como você pode fazer essas continhas aqui mais rápido, tranquilo? Então, a gente tem a nova taxa aí de 168. E a questão quer saber, de acordo com o segundo exame, né, o resultado, qual é a classificação. Então, 168, a gente vai estar aqui, ó, de 160 a 189, né? Então, ainda é um LDL alto, tá? Resposta, letra D, tá? Então, é isso, né? Essa é uma aula de porcentagem, então são as formas como cai no Enem, o que você precisa fazer e toda essa contextualização, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos que estão aí nessa jornada pro Enem, tá? Eu espero ter ajudado e até a próxima.